Meu nome é Augusto Pinheiro, vou apresentar o webinar dessa noite. Gostaria de que me confirmassem aí se estão conseguindo me ouvir bem através do chat. Vocês conseguem me escutar bem? Perfeito, que bom. Bom, eu sou analista da Fato Consultoria e uma vez por mês a gente traz aí sempre um assunto novo, um tema que a gente queira apresentar para vocês. E o tema dessa noite é SAFe. Assunto aí é alinhamento, colaboração e entrega para múltiplas equipes ágeis. Bom, a Fato, começar falando um pouquinho da empresa, ela tem como missão ajudar nossos clientes no planejamento e avaliação de desempenho de processos de TI para alavancar o sucesso do seu negócio. Nosso foco prioritário é em consultoria e treinamento nos temas de medição, estimativas e requisitos de software. Na parte de medição, atuamos com análise de ponto-função, os padrões FPUG, NESM e COSMIC. Também na parte de requisitos de projetos de software, em treinamentos e consultorias relacionados à gestão e gerenciamento de requisitos, na parte de medição e auditoria de software e também em análise de produtividade. Temos como parte da nossa equipe consultores capacitados e com várias publicações, inclusive 2 livros lançados que são sucesso aí no Brasil, um sobre o tema análise de ponto-função, está hoje na 14ª edição, e um outro que foi lançado recentemente, relacionado à engenharia de requisitos. Esse webinar de hoje, ele tem aí como objetivo apresentar o que é o SAFe, seus objetivos do SAFe e benefícios. Apresentar de forma geral seus componentes básicos e sua estrutura, e nivelar os participantes desse fórum quanto à compatibilidade desse framework com as necessidades de agilidade, coordenação e governança exigidas em grandes projetos e corporações. Eu queria avisar primeiro que esse evento está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado dentro de 2 ou 3 dias no nosso canal do YouTube. A gente vai estar junto aqui durante 1 hora, eu devo falar entre 45 e 55 minutos, e a gente reserva um espacinho final aí para tirar algumas dúvidas que existam. Bom, esse webinar ele dá direito a um PDU para quem tem a certificação do PMP, e vamos lá começar, né? Bom, nossa agenda aí tem 3 tópicos básicos, uma introdução, onde eu falo da visão geral do SAFe, depois apresento sua estrutura básica, é um framework muito completo, extenso, não daria tempo nessa 1 hora de abordar todos os aspectos desse framework. Então eu tento compilar nesse tempo disponível os aspectos mais importantes dessa metodologia, desse framework, dessa forma de trabalho. E finalizo aí falando sobre treinamento e certificação, também uma pincelada bem rápida. Bom, quando eu estava estudando sobre esse tema, primeira pergunta que eu queria responder era o que o SAFe ele faz de diferente das metodologias existentes no mercado, né? O que ele traz de novo, o que ele traz de diferente disso que já existe aí? Bom, então a resposta para isso, né? Ele traz na sua proposta uma camada de integração entre diversos times
usa na sua base toda a filosofia Lean Ágil, chama essa camada de integração de programa ou de projeto. Nessa camada existem papéis, eventos, artefatos e atividades, cujo propósito é aí tratar da integração necessária entre diferentes times, diferentes fornecedores, e além de assegurar a compatibilidade com regulamentação e adoção de padrões. E, adicionalmente, ele traz aí no seu princípio número 1, a filosofia da necessidade de que todos tenham uma visão econômica dos seus projetos e de entrega de valor ao cliente. E que isso tem que ser compatível com os investimentos feitos, né? Essa é a primeira pergunta que eu queria já colocar aí para vocês. Então, essa é basicamente o que o SAFe tem de diferente em relação a outras metodologias existentes, por que ele tem uma abordagem mais adequada para grandes projetos e grandes corporações, ao invés de se usar simplesmente uma metodologia de gerenciamento de projetos como o Scrum. Bom, e a segunda pergunta seria aí, como o SAFe integra os benefícios do desenvolvimento ágil com as práticas exigidas pela governança de TI em grandes corporações. Ele resolve isso de uma forma criando uma outra camada que fica aí posicionada acima dessa camada de programa ou projeto e, obviamente, da camada de equipes, né, que ele chama de camada de portfólio. E nela existem papéis e atividades cuja a preocupação é o atendimento dos objetivos estratégicos da empresa, através dos mapeamentos dos fluxos de valor, das diferentes estratégias, da orçamentação e dos princípios da governança. Então, essa é a outra pergunta que eu gostaria de já colocar. Eu me senti satisfeito com as respostas que eu encontrei dentro da metodologia para essas duas perguntas. E a terceira pergunta seria, onde que as métricas funcionais se inserem no SAFe, né, e por que a FATO está falando de SAFe? Né? Isso aí eu vou deixar para responder no final. Então, para poder responder aí eu falei de fluxo de valor, falei de estratégia, então vamos tentar desmembrar aí, decifrar o que isso quer dizer, né? Em linhas gerais, a gente podia dizer que o SAFe, ou Scale Agile Framework, é uma base de conhecimento criada para escalar práticas ágeis em corporações ou grandes projetos. E ele provê aí descrição de papéis, responsabilidades, artefatos e atividades. Orienta também para o alinhamento, colaboração e entrega de valor para múltiplos times ágeis. Ele, pela sua definição, ele aborda como escalar, ou seja, como eu consigo trabalhar com múltiplos times em corporações de grande porte, em projetos de grande porte. Ele também é configurável, permitindo que cada organização adapte esse framework às suas próprias necessidades, tá certo? Bom, nesse slide aqui, a gente tem uma visão geral do SAFe, versão 4.5, que eles mesmos chamam de Big Picture. Essa visão geral, ela está disponível no site, eu vou passar a URL do site no final, que é www.scaleageagileframework.com.
E ele traz uma abordagem bem interessante, porque nessa imagem você consegue clicar em cada um desses ícones e existe uma explicação detalhada e rica do que seria cada um desses itens, como eles se encaixam, como cada camada interage com a camada adjacente, a descrição dos papéis, a descrição dos artefatos, a descrição dos eventos. Então ele é bem bacana de você tentar, através da navegação, você vai descobrindo aí como é que ele funciona. Só um minutinho que tem duas pessoas aqui falando do som. Vocês poderiam me dar um retorno para saber se o som está ok agora? Alguém pode me dar um feedback aí para saber se a gente está com um som legal? Ah, perfeito, perfeito. Eu acredito que deve ter acontecido algum problema pontual aí, né? Bom, então como eu estava dizendo, você pode, através do site do Framework, fazer a navegação e conhecer aí todos esses componentes, né? Todos os itens, artefatos, tudo aquilo que compõe esse framework. A ideia central dele, acredito ser incrementar, né, buscar formas, apresentar formas de incrementar os resultados entregues pelo desenvolvimento de sistemas. Verdade é que muitas vezes as equipes e as empresas, elas acabam se perdendo um pouco na própria burocracia, numa tentativa de implementar metodologias extensas e robustas. Muitas vezes eu vejo que acaba-se criando uma série de entraves para o desenvolvimento mais ágil, para um desenvolvimento que entregue valor em curto tempo, em curto espaço de tempo, para que haja colaboração do usuário, para que os projetos tenham o efeito esperado na vida de quem usa os sistemas efetivamente, né? Então, muitas vezes você acaba vendo aí que as metodologias que aí estão, elas criam muita burocracia e as empresas têm dificuldade de customizar as suas metodologias às necessidades específicas de cada projeto. E muitas vezes se trata uma metodologia como algo fixo e imutável para um projeto extremamente pequeno ou que precisaria de uma entrega extremamente rápida para atingir algum objetivo de negócio. Então, o SAFe ele aborda algumas questões relacionadas a entregas rápidas, entregas curtas. Eu vou dar uma pincelada nisso para vocês. Bom, ele foi desenvolvido em campo, então não na verdade, um trabalho de colaboração aí de vários especialistas, então não foi... foi desenvolvido a partir de abordagens comprovadas para o desenvolvimento de sistemas complexos, seguindo a maneira de pensar Lean Agile. E ajuda a empresa a responder algumas perguntas como alinhar a empresa considerando os objetivos técnicos e comerciais, como escalar as práticas ágeis fora dos limites das equipes de desenvolvimento. Não adianta você ter uma equipe de desenvolvimento ágil que entrega software de valor, mas se você tem um entrave dentro da equipe de infraestrutura, você tem algum entrave dentro da equipe de governança, ou você faz tudo isso e o seu cliente não tem condição de homologar, ou se você, enfim, tem algum tipo de restrição que te impede de implantar
o sistema que você acabou desenvolvendo e testando de forma bem rápida. Outra questão é como você organiza as pessoas ao redor do valor que os sistemas efetivamente entregam e evita atrasos e burocracia que são inerentes aos processos tradicionais. E outro ponto seria como saber se os times ágeis estão fazendo e como medir quão bem eles estão produzindo. Então, a ideia central do SAFe é essa. E ele procura, dentro das suas orientações, responder a esse tipo de pergunta. Ele vem sendo desenvolvido desde 2009 por um autor chamado Jim Leffewell. Ele é o mesmo autor de Managing Software Requirements, um livro que serviu de base teórica para os cursos de gerenciamento de requisitos da IBM Rational. Hoje, esse framework está na versão 4.5, reflete aí o que há de mais novo nessa forma de pensar linha Agile, incorporando ainda conceitos como DevOps e pipeline de entrega contínua. Alguns benefícios do SAFe. Primeiro seria que ele é configurável para uso em empresas de pequeno, médio e grande porte. Gostaria de fazer um destaque aqui, porque o framework ele fala de se configurar para empresas de pequeno, médio e grande porte, só que ele coloca como pequeno porte equipes que têm uma formação entre 50 e 125 pessoas. Então, você observa que esse pequeno dele não é tão pequeno assim, né? Então, mas é adequado para quem tem grandes desafios, projetos de grande porte. E você vai observar mais para frente que quando a gente fala de 50 a 125 pessoas, não são só pessoas ligadas estritamente ao processo de desenvolvimento, mas pessoas de qualidade, pessoas de infraestrutura. Mais para frente um pouquinho eu vou abordar esse aspecto. Resultados típicos da implantação são equipes mais felizes e motivadas, redução do tempo de comercialização dos produtos e sistemas, aumento de produtividade e integração com a governança corporativa, redução de defeitos. Ele é um framework que está em contínua evolução, tem uma comunidade crescente em número de profissionais e empresas. Esses dados eu coletei lá do próprio site deles, né, que afirma aí que mais de 70% das empresas listadas na relação ranking das 100 maiores empresas americanas têm profissionais SAFe certificados ou consultores on-site. E aproximadamente 150 parceiros globais ao redor do mundo. Bom, e como é que esse framework ele é estruturado? Então, o primeiro ponto aí, ele apresenta o que ele chama de valores fundamentais, que são alinhamento, qualidade, transparência e execução do programa. Quando a gente fala de alinhamento, ele entendemos aí que é necessário que as equipes estejam bem alinhadas para poder acompanhar aí mudanças rápidas. Elas têm que ter um alinhamento necessário, porque podem estar distribuídas geograficamente, elas têm que lidar com forças competitivas, né? Os times ágeis eles podem ser bons, só que quando você tem mais de um time ágil que está trabalhando em paralelo, está trabalhando para poder construir um projeto maior, requer sim um trabalho de alinhamento. Você tem que ter uma série de diretrizes para que você consiga alinhar os resultados, né, as entregas de cada uma das suas equipes. Esse é o primeiro aspecto, o primeiro valor que é muito importante. O segundo, relacionado à qualidade.
E quando a gente fala de qualidade, ele apresenta a qualidade como qualidade built-in. A qualidade ela não é um atributo que você pode adicionar ao final de um processo produtivo, né? E também não é garantida através de um processo de inspeção. Então, não adianta você querer adicionar qualidade no final do seu processo. Não é uma boa equipe de QA que vai adicionar qualidade no seu projeto de software. O que o framework orienta é para o uso de boas práticas de desenvolvimento de software, como, por exemplo, o TDD, como a programação em pares, não só de software, mas software, hardware, integração de sistemas e compliance, para que você construa o sistema com qualidade, evitando assim que retrabalhe, evitando a necessidade de ter que atrasar suas entregas para fazer correção de defeitos. Então, ele orienta ao uso de boas práticas, de várias técnicas, para que essa qualidade seja nativa do seu software. Também preza pela transparência, que é um elemento necessário para criar uma confiança geral dentro do grupo, ou dos grupos que estão envolvidos nos projetos. E essa transparência ela é atingida através de reuniões diárias, onde é apresentado o resultado do que foi feito no dia anterior, apresenta-se o que vai ser feito naquele dia. Tem eventos como o Inspect and Adapt, que você consegue, um evento que acontece ao final do incremento, onde você faz a demonstração do sistema, apresenta os resultados a todas as partes envolvidas, também através dos portfólios Kanban. Então, a transparência é um valor fundamental do framework. E execução do programa. O SAFe ele coloca um foco intenso aí em sistemas em funcionamento e que tragam resultados para o negócio. Nenhum dos outros princípios faria sentido, ou nada disso importaria, se a gente efetivamente não conseguisse promover as entregas. Então, execução desses programas, entregas, elas são extremamente importantes e consideradas aí de valor fundamental. Além dos valores fundamentais, ele apresenta também princípios, que são 9. O primeiro princípio aí seria ter uma visão econômica, né? O objetivo do SAFe é entregar o maior valor e qualidade para as pessoas no menor tempo de espera, que seja sustentável, nesse menor tempo possível, né? Então, para que isso se torne real, as pessoas têm que ter um entendimento econômico aí das coisas, né? Você não pode simplesmente adotar um processo produtivo que não tem essa visão, essa pegada econômica, né? Tudo custa dinheiro. Então, o SAFe ele traz apresenta como o primeiro princípio que todos têm essa visão econômica dos projetos. Aplicar técnicas como o Systems Thinking, que é a busca do entendimento do propósito dos sistemas que estão sendo desenvolvidos e como eles afetam o processo de trabalho dos seus usuários, né? Você tem que ter todos envolvidos nos projetos têm que ter um entendimento e o compromisso necessário com o propósito que aquele sistema que vai ser entregue tem. Terceiro princípio seria assumir variabilidade e preservar as opções, né? As abordagens tradicionais, elas direcionam as equipes do projeto de modo que, em fases iniciais do desenvolvimento, todas as escolhas de design, de arquitetura, de o que vai ser implementado, como as coisas vão ser implementadas, elas são feitas em tempos muito iniciais do projeto, né, de uma forma bem antecipada. Então, há um custo grande em se dar manutenção, em se mudar essa visão. Então, o que
o que diz aí o terceiro princípio é que seria a melhor abordagem você manter essas múltiplas opções de design no ciclo de desenvolvimento por um longo período, ou seja, permitindo com que as mudanças sejam acomodadas de forma mais suave. Quarto princípio é construir de modo incremental, né, com ciclos de aprendizagem rápidos e integrados. Desenvolver incrementalmente, com interações curtas, o que promove feedback rápido. O resultado de cada interação vai ser incrementada aí ao sistema em funcionamento. Isso facilita o feedback, você consegue aprender e evoluir aí ao longo do desenvolvimento, de forma a entregar um produto de melhor qualidade. Segundo, o quinto princípio é posicionar os marcos do projeto onde há condições de se fazer a avaliação objetiva dos sistemas em funcionamento. Então, essa avaliação regular em pontos onde você consegue fazer a avaliação objetiva do sistema. Ou seja, não adianta eu colocar um marco do projeto num momento de inspeção onde eu só tenho papel, onde eu simplesmente tenho apenas uma visão de projeto, né? Então ele diz aí que o ideal seria você colocar esses marcos onde você tem condição de fazer avaliações objetivas daquilo que está funcionando. Sexto princípio é você visualizar e limitar o trabalho em progresso, reduzindo o tamanho dos lotes de trabalho e gerenciando o tamanho das filas. Isso você consegue implementar de forma simples através dos quadros Kanban, onde você estabelece lá em cada raia as atividades e consegue limitar a quantidade de serviço que está sendo executado em paralelo, né? Evitando assim que você tenha grandes tempos de espera. Sétimo princípio seria manter um ritmo e sincronizar as informações com todas as partes interessadas. Então, atenção especial ao ritmo do desenvolvimento, de forma a estabelecer um ritmo constante, que você vai facilitar assim você visualizar os seus tempos de espera e prever os tempos de espera, a duração desses tempos, e sincronizar as suas entregas e a integração dessas entregas com múltiplos times. Isso vai ser feito através das reuniões de Inspect and Adapt e nas reuniões de planejamento de incremento de programa. Oitavo princípio seria libertar a motivação intrínseca dos trabalhadores do conhecimento. Seria algo mais relacionado a promover a autonomia dos trabalhadores, das equipes, definindo assim essa autonomia com um propósito, uma missão, né, um conjunto mínimo de restrições. E o nono princípio está relacionado à descentralização da tomada de decisões, com o objetivo de reduzir o tempo de espera, aumentar aí a produtividade. Esses são os princípios por trás do SAFe. Um conceito muito importante que a gente precisa abordar, antes de continuar, é da definição dos fluxos de valor, ou os value streams. Eles representam aí uma série de passos que a organização usa para entregar valor para o cliente. Esses fluxos de valor, eles podem ser fluxos operacionais, são os passos utilizados pela empresa para fornecer produtos e serviços ao cliente. É como a empresa gera dinheiro. Seria basicamente um mapeamento do processo de trabalho, mapeamento do fluxo de trabalho, mapeamento do fluxo operacional da empresa. E o outro fluxo de valor é relacionado
ao desenvolvimento, né? São passos utilizados para criar novos produtos, sistemas ou serviços. Esses fluxos de valor constituem um portfólio SAFe. E esse fluxo de valor, ele se inicia quando se identifica uma demanda, então existe um gatilho que é puxado por um cliente. Nesse exemplo que está em tela, um cliente tem uma necessidade de um empréstimo. Então, esse é o gatilho que desencadeia todo o trabalho dentro desse fluxo de valor. Então, e esse fluxo de valor se fecha, ele se encerra quando o cliente faz lá os seus pagamentos. Falando desses fluxos de valor, é importante eu colocar mais alguns ingredientes aí nesse caldeirão. Esse fluxo de valor, né, apesar do foco do SAFe ser nos fluxos de valor de desenvolvimento, o mapeamento desses fluxos de valor operacionais, né, esses fluxos operacionais, eles devem ser feitos para você poder determinar quais são os fluxos de valor de desenvolvimento que vão sustentar esses fluxos operacionais. Bom, nesse exemplo que eu tenho em tela, eu tenho fluxo de valor, identifico aí vários fluxos de valor dentro de uma instituição financeira, onde eu tenho várias partes envolvidas, né, clientes, corporações, agências reguladoras, como o Banco Central, por exemplo, e eu tenho diversos fluxos de valor. Né, um fluxo de valor relacionado a crédito, um fluxo de valor relacionado a transações, outro a seguros, outro a investimentos, outro a empréstimos. Então, o primeiro passo para a identificação desses fluxos de valor seria identificar aí o fluxo operacional. Depois, identificar os sistemas que suportam esse fluxo de valor. Terceiro passo seria identificar as pessoas que constroem e mantêm esses sistemas. E aí sim, definir os fluxos de valor de desenvolvimento, que é o próximo passo. E para que isso? Né? Com todos esses ingredientes aí, uma vez que você definiu o que são esses fluxos de valor, você vai... Só um minuto, deixa eu fazer a transição aqui. Você vai dispor, construir, formar os Agile Release Trains, né, ou ART. Pela definição dele, é um time de times ágeis que, juntamente com outras partes interessadas, ele desenvolve e integra soluções de forma incremental através de interações de tamanho fixo dentro de uma janela de prazo de um incremento de programa. Então, isso aí lembra um pouco aqueles conceitos do Scrum, onde eu tenho um time de composição multidisciplinar que precisa ser capaz de desenhar, construir, testar e implantar sistemas. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma composição que vai de entre 50 e 125 profissionais. Então, quem que faz parte desse time? A equipe de teste, a equipe de aceite, a equipe de implantação, um representante do negócio, gerente de produto, todo mundo faz parte do ART. O ciclo de execução desse ART é entre 8 e 12 semanas. Bom, esses times aí, lógico que isso é uma organização virtual, não quer dizer que precisam estar essas 50, 125 pessoas dentro da mesma sala, mas o ideal é que elas colaborem da forma mais intensa e da forma mais cara a cara possível, né, da forma mais
mais próxima possível. Essa equipe, esse ART, ele é responsável por planejar, assumir os compromissos e produzir, todos juntos, né? Esses ARTs, eles são organizados no entorno dos fluxos de valor mais significantes da empresa e existem unicamente com o objetivo de construir soluções que entreguem benefícios ao usuário final. Esses times, eles devem abraçar o manifesto ágil e os princípios SAFe e podem aplicar no dia a dia, na parte mais interna do seu processo, técnicas como Scrum, XP, Kanban, espera-se que essas pessoas necessárias ao time ART tenham uma dedicação full-time. Então, observa que aí a gente já tem uma diferença grande para outras metodologias, para as outras abordagens. Por que se espera isso, né? Porque enquanto numa organização funcional transacional, você tem as pessoas organizadas em caixinhas, né? Você tem uma equipe de negócio, você tem uma equipe de sistemas, você tem uma equipe responsável por hardware, você tem uma equipe necessária por construir, né? Desenhar e construir o software, uma outra equipe de teste e garantia de qualidade, onde cada uma das pessoas ela se reporta sempre a um superior imediato, e a comunicação entre essas equipes, ou a tomada de decisão dessa equipe, a tomada de decisão nos projetos onde essas pessoas são envolvidas, ela é feita através de gargalos, né? Criam-se gargalos, como e-mails, reuniões, enfim. A comunicação ela não é efetiva, a comunicação ela é sempre através de um processo formal, enfim, através de um chamado. Então, as pessoas não estão colaborando para um objetivo comum e muitas vezes elas nem compartilham as mesmas orientações gerenciais, né? A organização do ART, ele prevê que todas essas pessoas que colaboram, todos esses perfis aí, multidisciplinares de software, qualidade, teste, compliance, segurança, essas pessoas estejam todas juntas e elas compartilhem aí visão e missão dos projetos nos quais elas estão envolvidas. Bom, uma vez dito isso, eu vou passar aí para as configurações do SAFe. Então, a primeira configuração que eu queria apresentar é a Essential, que é o ponto de partida para a implementação do SAFe. Ele descreve ali os elementos mais críticos necessários para se alcançar os benefícios do framework. Então, observa no quadro que eu tenho, posso ter aí times usando Scrum, usando XP, usando Kanban, responsáveis aí por fazer o planejamento, execução, revisão e retrospectiva, responsáveis pela criação de backlog. Essas pessoas, esses times, eles vão compartilhar informação e vão construir uma visão de projeto juntos dentro de uma reunião de planejamento do incremento do programa. Ao final desse trabalho, que dura aí de 8 a 12 semanas, eu vou ter um incremento de programa, então eu vou ter a necessidade aí de integrar tudo que foi produzido dentro de um sistema em andamento. Bom, próxima configuração é o Large Solution. Ele se destina aí a empresas ou projetos que são extremamente complexos, que envolvem software, hardware, ou soluções de integração complexa,
Muitas vezes você precisa construir um determinado hardware, ou construir um barramento novo para que uma dada solução venha para o ar. Então, essa configuração Large Solution ela serve para isso. Logo mais adiante eu vou falar dos papéis. Próxima configuração, ela é a de portfólio, que é adequada para empresas que constroem soluções múltiplas e independentes, que também precisam incorporar particularidades relacionadas ao portfólio, que seria diferentes fluxos de valor, diferentes orçamentos, diferentes estratégias, diferentes necessidades de atendimento à governança. Né? Um portfólio numa grande organização, ele pode representar uma linha de negócio diferente, ou um determinado segmento de clientes, ou uma determinada categoria de produtos, os quais um projeto vai atender. Então, por exemplo, no sistema bancário, eu estou falando de um portfólio que atende pessoas jurídicas de pequeno porte. Eu estou falando de um projeto que atende pessoas físicas prime, ou num sistema de e-commerce que atende a um público jovem, enfim. As preocupações de portfólio, elas são relacionadas a esse tipo de segmentação que você precisa ter. Então, cada portfólio safe ele existe por um propósito, é tornar real um conjunto de soluções que habilita ou materializa aí uma determinada estratégia de negócio. Cada uma delas tem que trabalhar com um orçamento aprovado, e os custos dessa operação, para o desenvolvimento dessa operação ou dessa solução, são um fator primário para o sucesso desse projeto. Né? Há também a configuração full. Ela é a configuração mais completa, que suporta aí a construção de grandes soluções integradas, né? E que tipicamente requerem centenas ou milhares de pessoas para desenvolver e manter. Nessa configuração full, eu posso ter aí várias value streams, diferentes portfólios, diferentes orçamentos. Bom, observa que em cada um dos níveis, né, o SAFe prevê o trabalho em diferentes níveis, em cada um dos níveis eu tenho papéis diferentes em cada um deles. Né? Então, por exemplo, no nível mais baixo, eu tenho lá papéis específicos do time. Então, eu tenho um Scrum Master, eu tenho um Product Owner, eu tenho um time de desenvolvimento. Quando eu vou para uma camada mais alta de programa, eu tenho uma figura de um arquiteto de sistemas, uma figura de um gerente de produto, que precisa ter preocupações não só com requisitos, mas também com design, também com arquitetura, também preocupações econômicas acerca do projeto. E tenho aí o Release Train Engineer, que é o sujeito responsável pela coordenação do programa, pela coordenação do SAFe nessa camada. Na camada acima, quando eu estou falando já de uma solução, eu tenho outros papéis, né, de arquiteto de solução, de gerente de solução, e a cada camada, a cada nível que eu vou subindo, eu tenho papéis e responsabilidades diferentes, cada um adequado ao seu nível de operação, tá certo? Tópico 3 aqui eu vou abordar sobre implementação e certificação. Sobre implementação, o SAFe ele traz um mapa de implementação
que aí provê uma série de orientações de como você vai implantar o SAFe dentro da sua empresa. Então, primeiro aí você identifica o que seriam os agentes de mudança. Existe um treinamento específico para isso, que é dado pela escala de Agile. Depois você identifica executivos, gerentes e líderes, e existe aí um treinamento específico para essas pessoas. Depois você identifica os fluxos de valor e forma os seus arts. Né? Existe um toolkit para isso, que também é fornecido pelo Escala de Agile. Cria um plano de implementação, prepara aí o art para o lançamento. Nesse momento você precisa ter aí, contar já com Product Owners e Product Managers que tenham tido treinamento alinhado a todas as orientações do SAFe, assim como Scrum Masters para esse trabalho. Cada uma dessas etapas, ela requer aí um treinamento específico. Existe um treinamento específico para cada um desses trabalhos, tá certo? Bom, até que se chega ao ponto de você criar mais de um art, ou mais de uma cadeia de valor, e estender aí até o portfólio. Bom, relacionado à certificação, eu não quis me estender, e não vou me estender em cada um dos exames, mas são vários exames. Eles são, o que eu queria passar aqui como orientação, é que eles são no formato de múltipla escolha, são todos online, através de um navegador de internet, sem consulta, sem ajuda. E os candidatos eles podem acessar o exame dentro da plataforma SAFe Community, uma vez concluídos os cursos correspondentes à certificação pretendida. Então, esse ícone aí que fala de SA é SAFe Agilist, SPC é SAFe Program Consultant, SP é SAFe Practitioner, SSM é SAFe Scrum Master, SASM é SAFe Advanced Scrum Master, RTE é Release Train Engineer e POPM é SAFe Product Owner ou Product Manager. Todas essas, para que você faça o exame de certificação, você precisa ter concluído o curso é dado pela Escala de Agile. Você faz o curso online e ganha aí o voucher para fazer a prova de certificação. Se não for aprovado no exame, você paga uma taxa adicional para fazer um reteste. E há também uma taxa de manutenção anual dessas certificações. Convido aí vocês a visitar o website do SAFe. E garanto a vocês que é uma experiência bem interessante, porque ele responde a uma série de questões que até então, pelo menos eu, não tinha visto nenhuma outra abordagem, nenhuma outra metodologia responder isso de forma tão completa como o SAFe. Queria fazer aí uma consideração final. Muitas vezes as pessoas podem estar perguntando aí, né, qual é a diferença, né, por que não usar Scrum XP ou por que usar o SAFe. Scrum XP eles têm uma ênfase estritamente operacional, né, com foco XP no foco no desenvolvimento e Scrum no foco no gerenciamento do projeto. O SAFe ele permite escalar o desenvolvimento ágil a grandes corporações, atendendo aí as exigências de governança e regulamentação. É importante destacar que, para que a adoção desse framework produza os efeitos benéficos apresentados aqui nesse webinar,
é imprescindível que a liderança das organizações assuma a responsabilidade sobre a implementação dos pensamentos e práticas Lean Agile. Então, isso não vai funcionar se as pessoas necessárias, as pessoas responsáveis pela tomada de decisão não tiverem completamente comprometidas com o sucesso da implementação desses conceitos dentro da corporação como um todo, né? Seria muita dificuldade de conseguir descentralizar a tomada de decisões, você teria muita dificuldade em conseguir reunir todas as pessoas necessárias dentro de um arte. Tudo isso seria muito difícil se as pessoas responsáveis pela corporação, a alta direção, não esteja aí comprometido, ou não assuma a responsabilidade sobre a implementação desses pensamentos e dessas práticas dentro da corporação. Bom, eu vou abrir agora aí para que vocês façam a avaliação do evento. E vou abrir também para perguntas. Vocês podem formular as perguntas aí no chat, que eu vou tentar respondê-las, tá? Se vocês puderem ajudar aí, colaborando na votação, vai ser muito interessante para a gente poder melhorar ou criar um tema novo, enfim, que vocês tenham interesse aí, de repente nos próximos meses, estar apresentando isso para vocês. Se alguém tiver interesse de fazer algum tipo de pergunta, qualquer pergunta, se tiver ao meu alcance, eu vou procurar respondê-las com o maior prazer. Se eu não souber, eu vou fazer meu dever de casa e respondo para vocês por e-mail, enfim, a forma de contato que vocês forneceram aí para ingresso no webinar. A gente tem uns minutinhos ainda, eu sigo falando aqui para o pessoal não achar que eu caí. Que bom, o Jorge Gregório falou aqui, parabéns pelo evento, gostei, obrigado. Obrigado, espero ter ajudado. Recomendo que dê uma olhada lá no site do SAFe, ele é bem interessante. Osimar Luiz está perguntando qual é o valor do curso. Osimar, eu confesso que eu pequei nisso daí. Eu sei que o reteste custa $30 e a manutenção anual é em torno de $100. Mas o valor do curso, acredito eu, inclusive, que sejam valores diferentes, tá? Eu posso mandar isso para o e-mail que você deixou registrado aí. Não sei te responder de cabeça não, tá? Me perdoa essa falha aí. Então, o Jorge Gregório está perguntando aí, algum estudo ou exemplo de caso em que a modelagem de processo de negócio foi usada em conjunto com o SAFe? Bom, se você for lá no site do SAFe, você vai ver que uma série de corporações, como Sony, como Intel, como HP, grandes corporações estão fazendo uso do SAFe e com relação à modelagem de processo de negócio, né, o que eu tenho para dizer é o seguinte, que parte do trabalho da implementação do SAFe é a identificação e o mapeamento dos fluxos de valor. Então, você vai ter que fazer esse mapeamento
para conseguir fazer o mapeamento dos fluxos de desenvolvimento, ou seja, quais são as pessoas, quais são os sistemas, qual o hardware, tudo aquilo que suporta a execução dos sistemas. Então, naturalmente, no desenvolvimento desse trabalho, você vai ser obrigado a fazer o mapeamento dos seus processos de negócio, né? Então, não vejo como não se fazer a identificação dos fluxos de valor operacionais para se usar o SAFe. Não sei se eu respondi a pergunta. O entendimento que eu tenho é que você precisa fazer o mapeamento para conseguir... quem entendi a identificação dos fluxos de valor deve passar pelo BPMN. Bom, tá joia. Você precisa fazer o mapeamento dos fluxos de valor, que é o mapeamento dos processos de negócio, do começo ao fim, para conseguir fazer o mapeamento dos fluxos de desenvolvimento. Quando a gente fala do mapeamento dos fluxos operacionais, cada um dos seus sistemas, né, quando a gente fala de entrega, as entregas elas são sempre dos produtos produzidos por um Agile Release Train. Então, quando você faz um determinado desenvolvimento, você entrega todo aquele fluxo de valor, ou seja, no caso de um sistema bancário, né, o que está composto em um fluxo de valor de uma transação de saque, por exemplo, seria desde a solicitação do saque nos canais de atendimento, seja ele no caixa, seja no autoatendimento ou num caixa eletrônico, até os sistemas que suportam esse processo de negócio, né? Então, o mapeamento do ponto de vista operacional começa lá nessa ponta, e o mapeamento do fluxo de negócio, do fluxo de valor do desenvolvimento deve passar aí por todos os sistemas e pessoas aí que desenvolvem e mantêm esse fluxo de valor. Sugiro que dê uma olhada no site, você vai gostar. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, mas eu acho que era esse ponto aí. Alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Ou quer colaborar aí? Ok, que bom que deu para ter pelo menos uma ideia. Colaborar no questionário? A gente ainda tem 2 minutinhos antes de eu encerrar o evento. O Rodrigo e a Gabriela estão formulando a pergunta aí. Ok. Muito obrigado. Abraço a vocês também. Eu vou encerrar a votação aqui. E convidar vocês a participar do nosso próprio webinar, que vai ser dia 20/2, e o tema é estimativas com Pen Poker. Temos também próximas turmas de capacitação em APF, em março, engenharia de requisitos e capacitação em Snap. Todos em março, tá? Essa capacitação em Snap é online, ao vivo, né? Tem um instrutor que fica ao vivo ali ministrando o treinamento, tá certo? Convido a todos também
a seguir a Fato nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube. Esse vídeo vai ser disponibilizado no YouTube nos próximos dias, tá ok? Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês, nosso tempo ele se encerrou. Agradeço mesmo a presença, espero ter colaborado aí com, pelo menos, a iniciação desse entendimento e o início desse entendimento. Obrigado e tenham todos uma boa noite.